Boa noite. Exercendo sua atividade como escultor, o médico psiquiatra Henrique Bon está expondo aqui, em Niterói, na Galeria Santiago Chalub, 12 esculturas em bronze. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo. Como é que é isso? Escultor, médico, escultor, qual é a prioridade? Como é que você começou essa história de escultura? Bom, a história da escultura começou há muito tempo atrás, eu não vou dizer exatamente quanto, né? Quando eu era criança, quando eu já fazia nas velas lá em casa, né, com estiletes, palito de fósforo, etc., eu fazia totens, né? Totens, aquelas figuras, né, do que os índios canadenses faziam muito, né? E depois dessa época até 1981, eu praticamente não tive mais o contato com o tridimensional, né? Eu enveredei por outro caminho, eu fiz medicina, eu comecei engenharia na UF, né? Parei no primeiro ano, fiz novo vestibular e tudo mais. Minha trajetória profissional foi um tanto quanto acidentada. Até que em 81 eu resolvi retomar, né? Então eu comprei o material que era necessário, né? E comecei como autodidata mesmo a fazer minhas esculturas em casa, né? No ateliê 3x4. Em que você trabalha basicamente com bronze. Sim. É definitivo isso para você? Bom, até onde as coisas podem ser consideradas definitivas, sim, né? O bronze, eu acredito que aquela história do artista, né, de ter a veleidade de acreditar, né, ou de querer que sua obra sobreviva a ele, inclusive fisicamente. E o bronze tem essa propriedade, né? Nós temos assim objetos da idade do bronze que estão aí até hoje, nos museus, etc. E interessante é o seguinte, que o processo de feitura da peça em bronze não difere muito do processo que os primitivos utilizavam para fazer suas armas de bronze, seus objetos artísticos, etc. O bronze permanece, né? O bronze fica. Por outro lado, né, eu acredito que o bronze dê bastante força ao trabalho, ao meu trabalho. Ou seja, existe assim uma comunhão entre aquilo que eu faço, né, e esse material, o bronze. E como é que você consegue conciliar a profissão de médico com a profissão de escultor? Você está deixando a medicina ou está fazendo tudo em conjunto? No momento, eu ainda exerço a medicina e pretendo continuar exercendo por um bom tempo, né? Essa conciliação, né, era meio conflituosa, né, há algum tempo atrás, a partir do momento que até 85 eu me dedicava 6 dias por semana à medicina, né? Eu dirigia um hospital e estava assim, muito envolvido com o trabalho de transformação desse hospital, de transformação de toda aquela estrutura e tudo mais. E então isso me dava muito pouco tempo, né? Muito pouco espaço para que eu enveredasse por algo que me era tão gratificante, que falava tão alto para mim, né? Em 85, quando eu pedi exoneração, né? Quando eu assinei a minha carta de alforria, eu então resolvi me dedicar muito mais intensamente à escultura, né? Então aí eu já divido o tempo de uma maneira mais razoável. 3 dias na medicina e o restante na escultura. E você aconselha aos seus pacientes esse tipo de terapia? Bom, eu não posso, assim, ser taxativo em relação a isso, né? Mas eu, digamos assim, eu aconselharia a qualquer pessoa a sua aproximação com o prazer. Ou seja, tentar identificar dentro de si aquilo que efetivamente lhe dá mais prazer, sabe? E eu acho que o ato criativo, né, para mim, né, a escultura, né, bem como a medicina também, são coisas que me dão um prazer muito grande, sabe? É a sua primeira individual ou você já teve outras? Não, eu fiz uma individual no Centro de Arte Nova Friburgo, recentemente. Eu já havia feito outras individuais, mas de fotografia. Eu desenhei também, né? Embora a escultura seja a linguagem mais forte para mim, inclusive afetivamente, né? E fiz algumas coletivas. Fiz uma coletiva na Holanda, ano passado, de arte latino-americana, né? Já fiz assim umas 10 exposições. Individuais, em escultura, 2. Você mesmo trabalhando com bronze, a gente está vendo aqui que você dá vários tratamentos ao bronze, né? Sim. Esse, por exemplo, né, é o bronze patinado, né, uma pátina verde, né? Você usa, muitas vezes, inclusive, você dá um certo aspecto de rusticidade à peça, né? A peça fica com um tom envelhecido,
né? Algumas outras peças já pedem o polimento. Seria o caso, por exemplo, desse guerreiro estelar, né? Ela já, talvez, na pátina verde, ela não passasse tudo aquilo que eu quero passar, né? Então, basicamente, eu trabalho assim com essas duas possibilidades do bronze. Henrique, até quando vai a tua exposição? Vai até dia 15 de outubro. Dá o endereço aqui da galeria para quem quiser dar um passeio aqui em Niterói, dar uma olhada na tua exposição. Perfeito. Bom, a Galeria Santiago Chalub fica no Center 5, o edifício. Por incrível que pareça, eu não sei o número do Center 5, mas eu vou dar um referencial que ninguém vai esquecer. Fica na esquina da Gavião Peixoto com a Lopes Trovão e ao lado do Campo de São Bento, aqui em Icaraí, Niterói. O Campo de São Bento todo mundo conhece em Niterói, então quem chegar do Rio, por exemplo, e perguntar onde é que é o Campo de São Bento, todo mundo vai informar. Então fica na esquina da Gavião Peixoto com Lopes Trovão, na sobreloja. Tá bom, muito obrigada, sucesso aí na tua exposição. Muito obrigado a você. Boa noite, obrigada e até amanhã.